Está numa série de mensagens chamada O Poder Espiritual do Hábito. Semana passada nós vimos que hábitos nascem de ações repetidas com frequência. Isso forma um hábito. E quando essas ações elas são guiadas por algum tipo de parâmetro, tipo uma tradição, um costume, uma regra, você tem uma liturgia, um rito, um ritual, né? E nós vimos que, sem perceber, nós somos moldados por esses ritos, para o bem e para o mal. Porque a gente se envolve nisso no nosso dia a dia. Desde o ritual de tomar o cafezinho preto de manhã, né, até as coisas mais significativas, esses rituais eles vão criando hábitos em nós e vão nos moldando para o bem e para o mal. E o que nós vimos semana passada é que nós podemos ser intencionais no sentido de nos engajarmos em hábitos bons que nos formem, que nos tornem parecidos com Jesus Cristo. Então eu quero continuar essa reflexão hoje, aprofundando um pouquinho mais ela, a partir do texto de Lucas 4, que está aí na tua liturgia. Lucas 4, do verso 1 ao 14, onde Jesus é tentado no deserto. Tá bom? Então vamos ler. Alguém podia ler para a gente aqui? Alguém se oferece? Não? Vou ter que chamar? Você vem? Então, vem. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão." E Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso que me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente Ele." Depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Então Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e ajude a gente a entender, ó Pai, o que o Senhor tem para nós nessa manhã. E assim que o Senhor nos transforme à imagem de Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje é: amores desordenados tornam-se maus hábitos. Amores desordenados tornam-se maus hábitos. Nós vamos explorar, então, como que os maus hábitos se formam, o poder que eles têm sobre nós e onde que a gente encontra força para vencer esses maus hábitos. Então, em primeiro lugar, a dinâmica do mau hábito. Esse texto de Lucas 4, ele é fascinante porque ele mostra de uma maneira muito clara como que os maus hábitos se formam. Então vamos olhar para o texto com calma. Olha só, cada uma das tentações. Em primeiro lugar, transformar a pedra em pão. Então depois de 40 dias jejuando, Jesus sente fome, o diabo fala: ó, pega essa pedra, transforma ela em pão. O diabo sugere que ele use o seu poder divino para satisfazer uma necessidade imediata. O que o diabo está fazendo aqui? Está incitando Jesus a tomar um atalho para a provisão. Que ele faça isso de um jeito rápido, de um jeito fácil. Depois ele, oferece o poder de todos os reinos do mundo, todas as riquezas, sem que Jesus precisasse passar por sacrifício, por sofrimento. Então o diabo está oferecendo o quê? Um atalho para o poder, para a riqueza, para a glória. Em terceiro lugar, se jogar do pináculo do templo. Quase todos os teólogos vão falar que
o diabo está sugerindo que provavelmente o templo estava cheio de pessoas, né? Que Jesus ele fizesse uma espécie de espetáculo, né? Que ao se jogar e ser resgatado, que ele mostrasse de uma maneira muito pública e miraculosa assim, o poder de Deus, que ele aparecesse de uma maneira, né, fascinante. Então ele está oferecendo um atalho para o êxito e para o reconhecimento. Então qual que é a conclusão que a gente chega? Perceba uma coisa, em nenhuma das tentações, o diabo tenta desviar Jesus do propósito final dele. O diabo não sugere para Jesus que ele desista de ser o salvador do mundo, sabe? De cumprir a missão dele. Pelo contrário, o que ele está oferecendo é um jeito mais rápido de Jesus conquistar o objetivo dele. Então é como se ele falasse assim, olha, você quer cuidar das pessoas? Cuide primeiro de você. Transforme as pedras em pão. Ah, você quer ser o Messias? Você quer ser o grande rei acima de todos os reis? Eu te dou tudo isso, é só você me adorar. Ou então, você confia tanto assim nas Escrituras, né? Se joga do templo, deixa que os anjos te salvem. Mostra para todo mundo o poder de Deus. Ou seja, o diabo não mexe no propósito final. No fim, na meta, no objetivo. Tudo isso permanece intacto. O que o diabo faz? A tentação é exatamente como Jesus iria alcançar esse propósito. Então ele deixa o fim intacto. Ele sempre mexe nos meios para você alcançar esse fim. Ele oferece atalhos. E aqui a gente começa a entender a dinâmica do mau hábito. Todo mau hábito é um atalho para você conquistar uma coisa boa. É um jeito mais rápido, mais leve, mais fácil, menos custoso, menos doloroso, menos exigente. Então, por exemplo, você está mega estressado, dia difícil de trabalho, TPM, sei lá, deu alguma coisa ruim. Você está precisando de alívio emocional. Qual que é o atalho? Comida e álcool. Então você toma aquela cervejinha no final do dia, você, sei lá, mete um doce para dentro, porque você está precisando de alívio emocional. Problemas financeiros. Qual que é o atalho? Né? Arruma quentão no Tigrinho, sei lá, no Bet e tal, tipo, dá um jeito ali, tipo, de conseguir um dinheiro rápido, fácil. Você está com tédio. Qual que é o atalho que a gente toma? A gente vai para o celular e fica rolando lá, né? Gente, sábado à noite, Paula dormiu no sofá, eu fiquei acho que 1 hora rolando o Instagram. E é impressionante como que você não consegue parar, né, com aquele negócio. Parece que o negócio te prende, assim, como se fosse um imã. Ou seja, nossos maus hábitos são amores desordenados. Desejos que colocam algo bom no lugar de Deus. Isso me leva ao segundo ponto, o poder do mau hábito. Na liturgia eu coloquei bem no comecinho algumas frases de reflexão. A primeira delas é do teólogo James K. Smith, que inspirado em Santo Agostinho, ele fala assim, não é uma questão de se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. Não é uma questão de se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. Ou seja, a gente sempre ama alguma coisa acima de tudo. A questão é, o que a gente vai amar acima de tudo? Então, por exemplo, se você busca conforto e segurança acima de tudo, pode ser que você crie hábitos de se refugiar em comportamentos que te ofereçam uma falsa sensação de conforto e segurança. Então, de repente, você vai se tornar uma pessoa que é sovina, né, que é mesquinha com o dinheiro. Porque o dinheiro é um jeito de você conseguir segurança, de você conseguir conforto. Ou então, não, você vai ser um cara que vai ficar dentro de casa, trancado, neurótico, sabe? Com medo de sair, com medo de ser assaltado, com medo de que alguma coisa te aconteça, que você pegue uma doença. Ou então, sei lá, você vai usar o entretenimento para poder ter esse escape, que te oferece um pouco de conforto, uma sensação de segurança. E aí, com o tempo, esse comportamento vai se tornar um amor desordenado. Por quê?
Você vai começar a depender cada vez mais disso. E é isso que é o pior dos maus hábitos. Eles começam a manter a gente preso nesse ciclo de insatisfação e de dependência cada vez maior. Quanto mais insatisfeito e dependente você está, mais você precisa consumir aquilo de novo. É igual o manjar turco da feiticeira branca, das Crônicas de Nárnia. Não sei quem que lembra, ou se você não lembra ou se você não sabe, né? No primeiro livro lá do O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem a feiticeira branca, que ela é o vilão, assim, né? O estereótipo ali o arquétipo ali do diabo, né? De Satanás. E aí o Edmundo, que é o menino que está mais inclinado ali para o mal, para ela convencer ele, ela oferece uma coisa que ele quer muito. E ele pede um manjar turco. E aí ele come. Quanto mais ele come, mais ele quer comer aquele negócio. E quanto mais ele come, mais dependente ele fica da feiticeira branca. E aí eu pergunto, qual é o teu manjar turco? Qual é a coisa que você consome? Quanto mais você consome, mais você precisa consumir. Álcool, maconha, cocaína, açúcar, junk food. Junk food é comida lixo, né? O hambúrguer, batata frita, refrigerante. É pornografia, é sexo casual. É ficar no sofá, Netflix, celular, rolagem eterna. É o pump, a Deca, o Winston. Só quem é da área que vai saber, né? É o dinheiro, é a bet, é o trending, né? Aquela galera que fica na bolsa lá e toda hora negociando. É o êxtase religioso. Perceba que todas essas coisas têm como meta uma coisa boa. O objetivo final é bom. Alívio emocional, é o relaxamento, a satisfação, o bem-estar físico, a provisão financeira, a conexão social, a conexão espiritual. O problema é que nenhuma dessas coisas é capaz de entregar de maneira plena aquilo que promete. É sempre um substituto inferior e parcial. E é nisso que está o poder do mau hábito. Como ele nunca satisfaz a gente está sempre dependendo daquilo, cada vez mais. E eu não sei vocês como é que funciona, mas toda vez que eu tentei abandonar um mau hábito, eu nunca consegui abandonar um mau hábito na força de vontade. Porque não tem força de vontade, não tem pensamento positivo, sabe? Não tem reza, não tem mandinga que você faça que te livre do mau hábito. Porque o mau hábito, ele é um amor desordenado. O máximo que a nossa vontade consegue, sabe o que é? Aquilo que os terapeutas chamam de deslocamento. Deslocamento de objeto. Então é tipo assim, o cara para de fumar, mas ele começa a comer muito e a beber muito. Ou então ele para de fumar, mas ele, sei lá, começa a roer unha, e tem que sempre estar mastigando alguma coisa. O cara para de levar um monte de mulher para a cama, mas ele está sempre querendo convencer os outros. Seja política, religião, esporte, sabe? O cara tem que sempre estar certo. A pessoa para de usar droga, cocaína, crack, maconha, e aí ela vai para um tipo de culto que oferece um tipo de êxtase religioso, geralmente um culto pentecostal, que a galera gira, cai no chão, ou sei lá, uma religião afro, que também tem um lance do êxtase, ou o cara vai para o santo daime, ele precisa de alguma coisa que gere esse barato. O deslocamento, ele pode até ser um comportamento social mais aceitável, mas ele não resolve o problema. O problema continua lá, né? E aí tem um teólogo escocês do século XIX chamado Thomas, eu não sei nem pronunciar o nome dele, acho que é Chalmers. Ele escreveu um sermão no século XIX chamado, vou arriscar aqui o inglês, The Expulsive Power of a New Affection. The Expulsive Power of a New Affection. O poder expulsivo de uma nova afeição. E nesse sermão ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó. O moralista que tenta esse tipo de processo de despojamento no coração é frustrado a cada passo pelo recuo do seu próprio mecanismo. Todos já ouviram que a natureza abomina o vácuo. Tal, ao menos, é a natureza do coração.
embora o espaço dele possa trocar um habitante por outro, ele não pode ser deixado vazio sem o sofrimento de uma dor intolerável. O que esse cara está falando? Teu coração não consegue se livrar simplesmente de um habitante ruim, porque ele não suporta o vazio. Ele sempre vai colocar alguma outra coisa no lugar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Gente, eu não estou querendo mandar recado para ninguém, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós comemos algum tipo de manjar turco. Todos nós. Todos nós temos amores desordenados. Todos nós cultivamos maus hábitos. Então a pergunta é, de que maneira a gente pode vencer esses maus hábitos? Esse é o meu terceiro ponto, a força para vencer o mau hábito. Se um mau hábito é um amor desordenado, a questão é, como é possível reordenarmos nossos amores e desejos? Já pensou como é que Jesus foi capaz de resistir o diabo nas tentações? Aí tem uma coisa interessante, né? As pessoas acham que Jesus, ele venceu Satanás porque ele era Deus. Mas lembra que eu falei no sermão anterior, não sei se você estava no sermão anterior. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele se encarna, o texto lá de Filipenses vai falar que ele se despojou da sua glória. Ou seja, ele deixou de lado o lado divino dele, quando ele viveu nessa terra. Então ele não venceu o diabo porque ele era Deus. Ele venceu o diabo sendo homem, 100% humano. Tanto é que Paulo vai chamar ele de novo Adão. Ele é a nova humanidade. E ele poderia sim ter pecado igual Adão pecou. Certo? Ele poderia ter caído. Porque ele estava como um ser humano. Mas o que Jesus fez que ele conseguiu vencer Satanás como ser humano? Duas coisas que chamam a atenção no texto. Primeiro, a palavra. A palavra. Jesus responde a cada uma das tentações com, está escrito. E aí lembra também que eu falei semana passada, por que quando ele tem 12 anos, ele está lá no templo debatendo com os doutores da lei? É porque ele amava a palavra de Deus. Nossos hábitos revelam nossos amores. Ele adorava essa coisa de discutir, sabe? De conversar, de aprender, de estudar. Então Jesus estava encharcado da palavra. Foi através da palavra que ele resistiu à tentação. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Já viram aquele Rodrigo Maia, aquele cara do stand-up? Já viu aquele stand-up que ele faz sobre a palavra, as escrituras? Ele fala assim, então quer dizer que Deus é tudo para você. Tudo, 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 tudo na tua vida. Certo? E ele escreveu um livro que diz como você deve viver. E esse livro determina, inclusive, não só a tua vida terrena, mas a tua vida futura, eterna. Você já leu esse livro? Já leu? Aí ele, não, mas por que tu não leu esse livro? Não é tudo para você? Não é tudo, tudo, tudo? É. Por que tu não leu? Pô, irmão, já viu o tamanho? Grande pra caramba. Senhor dos Anéis, tu já leu? Já li tudo, 3 vezes. E aí ele começa a falar os livros. Harry Potter? Não, já li tudo. Mas esse livro que determina tudo? Ah, não dá não. Percebe? E aí, cara, ele termina falando assim, é sério, gente. O povo sai do meu show, e o cara é ateu, né? Manda foto para mim falando assim, tá vendo? Tô lendo. Tô lendo. Para nunca mais um ateu esfregar na minha cara que eu não conheço. E é isso. Jesus era encharcado da palavra. Foi assim que ele conseguiu resistir a Satanás. Agora tem uma segunda coisa, o Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai para o deserto por causa do Espírito. E ele sai com o poder do Espírito. A palavra e o Espírito eram os canais através dos quais o amor do Pai era derramado em Jesus e pode ser derramado no teu coração também. Sabe qual que é a diferença de nós para Jesus? É que Jesus ele nasceu sem pecado.
Ou seja, ele não tinha outros amores no coração dele. Então ele não tinha que expulsar nenhum amor. O que ele tinha? A luta dele foi diferente da nossa. A luta dele foi o quê? Foi a luta de manter o amor do Pai. E não trocar esse amor por nenhum outro amor. O que a gente precisa fazer é o quê? É expulsar esses outros amores para colocar o amor do Pai no lugar. E aí eu quero citar de novo aquele teólogo escocês, o Chalmers, que ele fala assim, ó: nem eles, nem ninguém mais podem despojar o coração de uma antiga afeição, a não ser pelo poder expulsivo de uma nova. E se essa nova afeição for o amor de Deus, nem eles, nem ninguém mais podem fazê-la surgir a não ser através de uma representação de Deus que atrai o coração do pecador para Ele. O que ele está falando? A única forma de um amor inferior ser retirado do teu coração é se ele for expulso por um amor maior, mais forte, mais bonito, mais belo. Somente esse amor superior é capaz de expulsar um amor inferior. E aí, como o Chalmers fala, ninguém mais pode fazer surgir esse amor, a não ser que uma representação de Deus atrai o coração do pecador. Ou seja, o que eu e você, o que a gente precisa para se livrar dos maus hábitos? A gente precisa de um vislumbre, uma demonstração, uma imagem, uma representação de Deus que atrai o nosso coração e torne ele cativo ao amor dele. E você sabe que Jesus é a representação perfeita de Deus que é capaz de atrair e capturar o nosso coração. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Ele nunca falhou. Ele nunca teve um mau hábito. Ele nunca teve um amor desordenado. Ou seja, ele não merecia castigo nenhum. Mas o que Jesus faz? Ele toma o nosso lugar. Ele assume a nossa posição, o nosso coração, que é cheio de maus hábitos, cheio de amores desordenados, e ele recebe o castigo que os nossos amores desordenados mereciam, no nosso lugar, para a gente poder receber de graça aquilo que era dele. A aceitação, o amor pleno, sabe assim, do Pai, né, esse cuidado maravilhoso do Pai. E quando você olha para esse sacrifício de Jesus, entende esse sacrifício, teu coração é atraído para isso, que tem o poder de cativar o coração. Por isso que lá em João 12, Jesus fala assim: e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas para mim. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas para mim. E lá em João vai falar que ele fala isso querendo dizer o tipo de morte que ele ia morrer. Ou seja, está falando da cruz. Quando a gente olha para a cruz, na cruz a gente vê esse amor que é mais forte, mais belo, mais saudável que qualquer outro amor que a gente pode ter. E aí, olhando então para Jesus na cruz, o nosso coração é atraído para Ele e a gente pode amar a Deus. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você contempla o amor dEle na cruz, esse amor na cruz tem o poder de expulsar os outros amores. A pergunta é: como você contempla esse amor de Jesus na cruz? E só tem um jeito. O mesmo jeito que ele resistiu o diabo. Palavra e Espírito. Então, o que eu queria desafiar vocês essa semana? Eu queria que vocês fizessem um exercício essa semana. Que vocês contemplassem Jesus através da palavra e do Espírito. Eu vou mandar depois no WhatsApp bem descrito mesmo, tá bom? É para fazer todos os dias da semana esse exercício? Não. Você vai escolher um dia da semana e você vai gastar pelo menos uns 30 minutos nisso. Por isso que você não vai fazer todo dia, porque senão você não vai dar conta, certo? Mas você vai escolher um dia e você vai fazer esse exercício de meditar e contemplar Jesus na cruz. Então, como é que você vai fazer? Primeiro você vai fazer uma oração. Pedindo para quê? Para que o Espírito venha, para que o Espírito ilumine tua mente, ilumine teu coração, para que Ele mostre para você, que Ele te dê esse vislumbre de Cristo na cruz. Aí você vai ler um texto da palavra. Eu vou te mandar 4 opções, tá bom? Já selecionei já. Escolhe um texto. Aí você vai ler esse texto 2, 3 vezes, vai ler ele em voz alta, com calma.
Depois você vai meditar nesse texto, também está bem descrito lá, como que você vai fazer para meditar. Você vai estar com um caderninho, você vai anotar qualquer, insight, qualquer coisa que o Espírito te falar, você vai anotar. Você vai fazer uma oração de resposta. E aí você vai escolher uma ação prática para você aplicar isso. E vai terminar orando, louvando a Deus, adorando Ele. Tá bom? Gente, não como obrigação, tá bom? Não como obrigação. Faz esse exercício como um convite para você crescer em liberdade, para que você possa se comprometer cada vez mais com Deus, para que você possa se encher desse amor que tem o poder de expulsar do nosso coração esses maus hábitos. Eu espero que você possa contemplar o amor de Cristo e deixar que a palavra e o Espírito possa reordenar no teu coração esses falsos amores. Que você possa aplicar esse negócio, entendeu? Para quê? Para que como comunidade a gente possa caminhar juntos, se fortalecer e experimentarmos a liberdade desse amor superior. Esse ano eu falei com o pessoal, no primeiro dia que a gente conversou, acho que não tinha ninguém do grupo base. Mas que eu conversei com o pessoal é o seguinte: eu estou fazendo uma mudança estratégica. O nosso discipulado, ele precisa começar no culto. Só que não dá para uma hora só de culto você vencer, a semana toda. Então, a cada culto eu vou sempre jogar um exercício espiritual para você praticar durante a semana. Para você se tornar cada vez mais um discípulo de Jesus. Então, contemplar a cruz, contemplar esse mistério, é um exercício que tem o poder de expulsar do nosso coração maus hábitos. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos gritar para que o Senhor venha nos socorrer, ó Deus, como o salmista faz muitas vezes. Nosso socorro vem de Ti, ó Deus, só Tu és a rocha que nos socorre, que tem o poder de nos socorrer. Livra os nossos corações, ó Pai, desses amores desordenados. Ajuda a gente, ó Pai, a de fato internalizar, ó Deus, o que Jesus fez na cruz por nós, ó Pai. Para que esse amor, que é maior do que o universo, ó Deus, tenha o poder de expulsar dos nossos corações cada um desses amores inferiores. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoe nossos maus hábitos, perdoa, ó Deus, cada um desses amores que a gente coloca no Teu lugar, ó Pai. E que o Senhor seja tudo nas nossas vidas de fato, ó Deus. Ajuda a gente, ó Pai, a se alimentar da palavra, ajuda a gente a se alimentar do Espírito, ó Deus. Para que esse amor maravilhoso possa nos tornar parecidos com Jesus, ó Deus. Já aconteceu tantas vezes, meu Pai, ao longo da história. Tantos servos e servas do Senhor foram transformados e ficaram cada vez mais parecidos com Jesus, ó Pai. A gente também quer fazer parte dessa multidão. Essa multidão da igreja que é santa, que é pura, que reflete o reino de Deus. Nos transforma. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.